Bem-vindos ao canal. Eu mudei o título do canal. O canal era Café com Livros, agora é Liber Café, porque fazendo uma busca no YouTube eu percebi que existem vários canais com esse nome. Então, por isso eu resolvi mudar, porque eu mesmo quando procurava, acabava não encontrando o meu canal. Então eu resolvi fazer essa mudança para que não ficasse igual, pelo menos com o mesmo nome. Até porque tem vários nomes assim, e inclusive alguns eventos. Por isso eu resolvi mudar, que é um nome que significa praticamente a mesma coisa, mas fica com uma grafia diferente. Então agora o canal se chama Aloysio Liber Café. Como dica de livro de hoje, eu vou falar sobre O Declínio de um Homem, de Osamu Dazai. Esse é um japonês, um autor japonês da editora Estação Liberdade. A Estação Liberdade ela tem essa característica de produzir obras de autores bem diferentes. Então ela traz bastante novidade, bastante coisa diferente para o mercado editorial brasileiro. Ela tem um capricho muito grande nas edições, é muito cuidadosa com isso. Então tem umas obras bem interessantes. Esse autor, ele tem uma influência ocidental muito grande. Embora a gente acabe percebendo aspectos óbvios da cultura japonesa aqui, ele é um autor muito influenciado pela cultura ocidental. Um autor da primeira metade do século XX. Essa obra aqui, Declínio de um Homem, ela trata de um suposto caderno, ou supostos cadernos, que seria uma forma de diário de um personagem bastante problemático. Na verdade, esse personagem ele tem muitos traços autobiográficos do autor. O autor vai retratar aqui muitos dos problemas que ele tinha, que ele experimentava. Então a gente tem esse diário. Esse diário mostra desde a infância até a vida adulta desse homem, desse personagem. Então, o declínio de um homem aqui fica um pouco não explica exatamente a situação, porque os traços problemáticos que esse personagem apresenta acompanham ele desde a infância. Então não seria um homem em seu apogeu entrando em declínio, seria um declínio no sentido de humanidade em declínio. Ele tem bastante aspectos assim, niilista, muito autodestrutivo. Inclusive aqui ele retrata tentativas de suicídio, o vício em álcool bastante exagerado, problemas sérios com a família, problemas graves com a família. E ele vai se comportando de maneira bastante abjeta com a sociedade, com as pessoas. E a personagem explica isso a partir de uma perspectiva de que ela sente muito medo das pessoas. Ela sente muito medo. E como ele não consegue se impor entre as pessoas, desde criança ele adota o artifício de fazer palhaçada. Ele faz palhaçadas, ele escorrega, ele cai, ele se torna o bobo da comunidade, mas tudo com fingimento, porque ele é uma pessoa muito triste, muito angustiada, e o maior temor que ele tem é de que as pessoas percebam que isso é uma farsa para forçar uma aceitação. E ao longo desse diário, algumas pessoas percebem que ele está fingindo. Então, são os momentos de maior aflição dele. O personagem, ele tem uma beleza frágil, que atrai a atenção das mulheres. Então, ele acaba sendo bem tratado por mulheres aqui durante toda a história narrada nesse diário. Ele abusa dessas mulheres no sentido de penhorar até as roupas que elas têm para poder atender o vício dele, porque ele vive apenas para o vício. Então, a família manda dinheiro e ele gasta tudo com o vício, em bordéis e com álcool, com bebida. Então, tudo que ele faz é para beber, e o que ele faz ainda não dá para ele beber. Então, ele acaba pegando o dinheiro dessas mulheres, frequentando o ambiente onde as mulheres pagam para ele,
e ele percebe muito claramente o quanto isso é abjeto, o quanto isso é degradante. Mas ele sofre com isso, mas ele não consegue mudar. Então ele tenta o suicídio, não consegue, acaba indo para uma instituição de doentes mentais, que para ele é uma coisa também completamente horrível. E esses traços são traços biográficos, autobiográficos do autor. O autor passou por isso. Um conflito muito grande com a família, com o pai, principalmente. Então aqui tem ecos kafkianos aqui, desse conflito com o pai, com uma atividade comercial, com a atividade de se estabelecer na vida. Ele não consegue se estabelecer. E ele percebe essa degradação, uma degradação que contamina tudo ao redor. É como se fosse uma espécie de doença que se espalha, contagiosa, essa degradação, essa condição pervertida desse personagem. Então, eu diria que esse aqui é um tipo de escrita que a gente tem um fluxo de consciência, as reflexões desse personagem, reflexões angustiadas, sofridas, uma agonia muito profunda. E pelo período que ele escreveu, para mim, de forma simbólica, aqui aparece a inadequação dele para esse momento do Japão. O Japão vivendo um momento bastante de valorização militarista, da atuação militar, e ele, em momento nenhum, ele se refere a isso. Em momento nenhum, ele estabelece essa condição aqui, desse contexto militarista do Japão, no qual os homens têm uma obrigação, um dever muito grande envolvida com a atividade militar. E para mim, essa relação dele com as mulheres, o fato dele ter uma aceitação muito grande entre as mulheres, está ligado a um vazio de homens nesse momento, porque esses homens estão envolvidos com atividades militares. Então, os que ficam para trás acabam se beneficiando dessa escassez masculina na sociedade, porque os homens, talvez os mais viris, os mais capazes, estejam envolvidos com as atividades militares, e aqueles inadequados, que é o caso dele, ele vocaliza essa inadequação, acabam se beneficiando dessa escassez e sendo socorrido pelas mulheres. Ele fala muito isso aqui. Então, é uma vida bastante abjeta, bastante degradante, com alguns momentos muito... tem poucos momentos aqui, mas ele é capaz ainda de algum momento de uma ação louvável. Ele tem aqui um ou outro momento assim. Mas, no geral, é uma pessoa degradada e que contamina tudo ao redor dele, que deixa tudo contaminado. Bem, esse livro é um livro curtinho, uma leitura rápida. Eu recomendo a todos. Um abraço e até o próximo vídeo.